possibilidade é esse tensor aqui. Esse tensor aqui tem uma outra propriedade de simetria. Além de eu ter ele assimétrico em J e assimétrico em KL, ele tem essa propriedade. O M, KL, ele é assimétrico se eu trocar esse par de índices com esse. Então, eu estou dizendo, ele é assimétrico nos dois primeiros índices e simétrico simultaneamente nos dois últimos índices. Mas ele também é assimétrico se eu pegar esse par aqui e trocar para cá. Por exemplo, se eu pegar, se ele tiver uma componente assim, M1, 2, 3, 4. Isso aqui é a mesma coisa que M3412, que é a mesma coisa que M4321, porque ele é assimétrico nos dois primeiros também. Eu posso trocar o 3, 4. Então ele tem muitas simetrias. Então esse tensor aqui, que em princípio teria 36 componentes, agora com essa nova propriedade, para quantas ele cai? E quais são as componentes irredutíveis que estão aí dentro? Então, isso nós vamos querer começar, porque deixar essa... Não é trivial, para quem está vendo pela primeira vez. É fácil, mas não é trivial. Mas é só pensar em função do que nós vimos. Só para chamar a atenção de vocês também, observar o seguinte. Quando a gente pega um tensor de rank, quando a gente pegou aquele tensor de rank 2, a gente pegou, por exemplo, o AI e fez o produto tensorial com BJ, a gente formou aquela nossa matriz TJ, certo? Onde a gente colocou essa matriz aqui como sendo as linhas, né? Então, a linha I, né, é o BI, né, esse objeto que tinha linha dada por esse cara e a coluna dada por ele. Formamos esse objeto. Um vetor tem spin 1. Esse cara aqui é um outro vetor. Então, nós estamos fazendo um produto tensorial de dois vetores. O produto tensorial de dois vetores deu para nós no final do dia a seguinte coisa. Deu 5 elementos separados, que é a parte simétrica de traço número. Deu a parte antissimétrica e deu um elemento que era o escalar, que era o traço. Então, quando eu compus 1 com 1, que me deu 3 vezes 3, 9 componentes, 3 daqui com 9 daqui, me deu spin 2, spin 1 e spin 0. Ó, aqui tem 5, 5 e 3, 8, 8 e 9. Então, essa decomposição que nós estamos fazendo, na verdade, é o que a gente chama na mecânica quântica de composição de spins. Né? Que é spin 1 composto com spin 1 pode dar 2, 1 e 0. O que significa o spin 2? Significa a parte simétrica de traço nulo. O que significa o spin 1? É a parte antissimétrica. O que significa o spin 0? É o escalar, que é o traço do tensor. Então, cada índice desse, ele vai corresponder. Então, a parte simétrica, ele pode ter spin 2. Então, por exemplo, eu vou perguntar a vocês também, dentro dessa discussão, não só para vocês fazerem essa tarefa, que é separar as representações irredutíveis presentes nesses tensores, aqui eu apaguei a última tarefa, que era um tensor com essa propriedade, IJ, KL, igual a M, KL, IJ. Então, a primeira parte do exercício é tirar as componentes redutíveis desses, as componentes irredutíveis desses tensores aqui. Então, nós vamos ter que decompor. Agora, a segunda parte, a segunda tarefa, é computar todos os modos de spin presentes em cada um dos tensores assim. Por exemplo, deixa eu pegar só para pegar um exemplo para vocês. Aqui eu botei, vamos pegar, fazer o
o seguinte. Vou pegar um fio da fora daqui, vamos pegar um tensor assim. Tensor aqui. IJ. KL. Suponha que eu tenho um tensor com 5 índices. Então, em princípio, ele teria 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243 componentes. Teria 243 componentes. Uma coisa impensável, né? Mas bom, agora eu estou dando propriedade de simetria. Nós vamos limitando bastante. Se esse par de índices aqui é antissimétrico, tem 3 componentes. Eu não posso ter nada igual porque é antissimétrico. 1 é 0, 2, 2 é 0, 3, 3 é 0. Eu posso ter 1, 2, que é menos 2, 1. Portanto, uma componente independente, 1, 2, 2, 3, 3. Tem 3 componentes independentes. Aqui tem 6. Então, 6 vezes 3, 18. E aqui está livre, 3. Então, esse tensor aqui tem 54 componentes independentes. Então, 54 componentes independentes. Muito bem. Essa componente aqui é antissimétrica. De rank 2. Quantas componentes independentes eu tenho aqui? 3. Nós já sabemos que qualquer matriz, qualquer objeto antissimétrico de rank 2 tem uma relação de dualidade com vetores. Então, na verdade, uma matriz, um objeto antissimétrico de rank 2 descreve um spin 1. Então, claro, esse par de índices aqui está formando uma combinação que tem spin 1. Esse objeto aqui é simplesmente simétrico. Nós já aprendemos que uma matriz simétrica tem 6 elementos. Mas esses 6 elementos podem ser decompostos numa parte de traço nulo, que ficam 5 elementos, mais o traço, que fica 1. Então, os 6 elementos têm spin 2 e spin 1. Então, aqui, nesse modo aqui, esse conjunto de índices aqui está carregando um spin 2 juntamente com o spin 0, que é o escalar. São os 6 elementos. 6, 5 mais 1, 6. E esse cara aqui é um puro vetor. Um puro vetor tem spin 1. Então, esse campo tem dentro de si setores com diferentes spins. Só que esse campo é um todo. Então, na verdade, o campo como um todo, ele vai ter a composição desses spins. Então, eu vou ter que compor spin 1 tensorial, spin 2 mais spin 0. Porque isso aqui está dentro de uma única matriz. Então, isso é aquela decomposição que nós fizemos. É 5 mais 3 mais 0. Soma direta. São 3 espaços aqui dentro. Aqui eu estou multiplicando. Então, aqui eu estou fazendo produto tensorial. E aqui, de novo, eu estou multiplicando, fazendo produto tensorial. Então, eu estou pegando spin 1, compondo com spin 2 mais 0 e compondo com spin 1. Vou fazer a propriedade distributiva. Então, esse aqui é spin 1 tensorial. Spin 2 tensorial 1 mais 0. Então, vamos ver, nós temos 54 componentes. No final do dia, a gente tem que ter 54 componentes. Então, isso aqui está dando spin 1 composto com spin 2 com spin 1, nós já sabemos compor. Spin 2 com spin 1 dá 1, 2 e 3. Então, a gente compõe uma coisa que tem spin 2 com spin 1, a gente vai obter spin 2, 1 e 3. Mais. Quando eu compor spin 0 com spin 1, me dá spin 1. Então, eu fiz 2 com 1. 0 com 1. 2 com 1 dá 1, 2 e 3. Tá? Quando a gente compõe spin S1 com spin S2, isso aqui vai me dar spin, vai dar uma soma direta de spins que vão desde S1 menos S2 em módulo até S1 mais S2. Vou somar daqui até aqui. Então aqui 2 menos 1 dá 1 e 2 mais 1 dá 3. Então vai ficar 1, 2 e 3. E aqui é 0. E aqui. Agora, spin 1 com spin 1 vai me dar 0, 1 e 2. Então, daqui desse 1 com esse 1 vai ficar 0, 1 e 2.
1 com 2 dá 1, 2, 3. 1 com 3 dá 2, 3 e 4. E 1 com 1 dá 0, 1. Então, a gente tem uma cadeia longa de espinhos. Então, esse campo aqui, que tem 54 componentes, ele tem que conter a seguinte cadeia de espinhos. Ele vai conter 2 espinhos 0. Vão aparecer 2 espinhos 0 aqui dentro. Então, esse espinho 0 está contado. Esse espinho 0 está contado. Quantos espinhos 1? 1, 2, 3. Vão aparecer 3 componentes com espinho 1. 1, 2, 3. Com espinho 2. 1, 2, 3, 4. 4 componentes e espinho 2. 1, 2, 3, 4. 2 espinhos 3. E 1 espinho 4. Então esse campo aqui é um campo muito rico, um verdadeiro carrossel de espinhos. Ele tem até espinho 4 dentro dele. Então se eu quiser descrever, fazer um modelo baseado nesse campo como ele está, ele poderia descrever desde o espinho 0 até o espinho 4. Vamos contar agora os componentes. Espinho 0 é um escalar, tem uma componente, então 2. Espinho 1, cada espinho 1 tem 3 componentes, então 3 vezes 3, 9. Espinho 2 tem 5 componentes, 5 vezes 4, 20. Espinho 3 tem 2 vezes 3, 6, mais 7 componentes, 7 vezes 2, 14. E o espinho 4 tem 2 vezes 4, 8, 9, 9 componentes. Então vamos ver, 11, 15, 20, 23. 11, né? 15 com 4, 15 com 9, 24. 2, 4, 5. Então 54 componentes. Então, de fato, esse campo, como a gente já esperava, ele tem 54 componentes. E aí a gente entende que essas 54 componentes, elas estão todas misturadas. Mas elas estão, na verdade, agrupadas. A gente fez essa análise, a gente vê que, dentre essas 54 componentes, 2 são representações irredutíveis de espinho 0. Eu tenho 3 representações irredutíveis vetoriais. Tenho 4 representações irredutíveis de natureza tensorial. 2 representações com espinho 3 e uma representação com espinho 4. Então, eu consigo decompor todos os modos de espinho que estão dentro desse campo. Então, a pergunta é, esse campo pode ser, se eu quisesse descrever um espinho 4, coisa que não tem na natureza nenhuma partícula elementar de espinho 4. Tem sim objetos compostos, tipo hadrons, né? Na verdade mesons, de espinhos mais altos. Mas uma partícula elementar de espinho mais alto, o máximo que a gente encontra talvez seja o graviton, que tem espinho 2. O bóson de Higgs tem espinho 0, os quarks e os leptos espinho meio, os bósons vetoriais formam W+, W-, E0 igual espinho 1, e o graviton espinho 2. É o que a gente espera encontrar. Espinhos acima de 2, como partícula elementar, nós não conhecemos. Mas não estou dizendo que esse campo descreve uma partícula elementar. Ele pode descrever uma excitação composta na matéria condensada. Não vejo nenhuma aplicação física para isso. É um exercício meramente acadêmico. Mas o que eu estou explicando para vocês é que, dado um tensor, se eu vou descrever um sistema por um certo tensor, eu tenho que ter algum tipo de, quer dizer, a modelagem. Né? Uma coisa é você ter o fenômeno, né? A observação, e outra coisa é você quer fazer um modelo. Eu tenho essa observação, eu vejo que o meu sistema se comporta desse modo, ele apresenta essas relações de dispersão, ele tem modos de propagação longitudinais, transversais, e aí a minha pergunta é, como eu posso descrever esse sistema matematicamente? Eu quero fazer um modelo matemático para ele. Eu tenho que buscar um tensor. Aí eu vou ver se esse modo se comporta, como é que são as ondas desse sistema, quais são as excitações desse sistema. E aí eu vou ter que procurar um tensor que se adapte àquelas condições que eu estou realmente observando. Ou então eu posso fazer o exercício contrário, que é o que a gente faz em física de partículas. A gente não parte da observação para a teoria, a gente parte da teoria para a observação. Você, por argumentação de simetria, por primeiros princípios, elabora um modelo baseado em certos campos, esses campos têm certas propriedades de espinho, e depois você vai ver se você encontra na natureza um sistema
que se adeque, né, àquela descrição que você propôs, baseada às vezes em simetrias, a argumentação mais de natureza mais formal. Mas eu estou querendo passar para vocês um pouco esse feeling, né? Porque, claro, nos livros a gente encontra o que a gente não precisa na prática. A gente encontra os casos bonitinhos acadêmicos, spin 0 separadinho, spin 1 separadinho, spin 2 separadinho, spin 3 meio, spin meio. Mas, assim, na prática, a gente precisa não trabalhar com esses exercícios que são as situações padrão que estão nos livros. A gente precisa, às vezes, pegar uma situação muito mais fora dos padrões. Então, eu estou tentando ensinar para vocês vamos dizer assim, não é nem a técnica, assim, mas os procedimentos para a gente saber como olhar para um campo, ver o que ele descreve e tentar tirar daquele campo o que nós precisamos para construir um certo modelo para aquela situação. Então, será que esse campo vai ser importante para mim? Será que esse campo, quem faz relatividade geral? A nossa amigo foi embora, o Guilherme Branco. Mas quem faz relatividade geral, isso aqui é exatamente o tensor de Riemann. É um tensor que é antissimétrico nos dois primeiros índices, antissimétrico nos dois segundos índices, e depois ele tem uma propriedade de simetria. Até vou botar esse exercício novo aqui. Ele é simétrico na troca, então esse é isso aqui, M e J kappa L é igual a M kappa L e J. Então esse tensor tem essa propriedade. Ele é antissimétrico nesses dois primeiros índices, é antissimétrico nesses dois, mas é simétrico nessa troca. Então isso aqui são exatamente as propriedades do tensor de Riemann na relatividade geral. Esse objeto aqui, por exemplo, na relatividade geral, se comporta como aquilo que nós chamamos de torção. Esse objeto aqui na relatividade geral se comporta como aquilo que nós chamamos de conexão afim de Christoffel. Esse aqui não tem aplicação na relatividade geral e esse aqui seria algo como tensor de Weyl. Então, eu estou dando vários tensores para vocês exercitarem, primeiro, essas duas tarefas. E a terceira tarefa, a primeira tarefa, então, é separar as representações irredutíveis. A segunda tarefa, computar as componentes de spin. E eu poderia colocar, aliás, como primeira tarefa, fazer o seguinte, essa aqui vai ser a tarefa número 2, essa aqui vai ficar número 3, a tarefa mais essencial, que é a tarefa número 1, está fora de ordem do exercício, tá? Mas seria o seguinte, pegar esses tensores aqui e verificar como eles se transformam segundo rotações. Então, quer dizer, vamos colocar assim, fixar as transformações de rotação dos tensores. Abaixo. São esses tensores aqui. Na verdade, os tensores acima. O exercício está todo ao contrário. Mas esse seria a primeira, vamos dizer assim, o passo mais lógico para fazer esse exercício. Seria começar pelas propriedades de transformação, em seguida, identificar as componentes irredutíveis, e o terceiro passo seria identificar os modos de spin. Então, para um campo desse tipo, se tudo isso se propagar, ele pode ter vários tipos de onda. Esse sistema ele pode descrever ondas até de spin 4. Então, tem muitos modos de polarização. Claro que é um sistema que eu acho que é completamente real, vejo nenhum tipo de aplicação, a não ser como exercício, tá? Mas agora, um objeto desse tipo aqui na matéria condensada, quem estuda defeitos em sólidos, né? Esse objeto aqui já faz bastante sentido, porque não é a curvatura, então ele pode ser um defeito num sólido. Esse defeito aqui é aquele defeito que a gente chama de dislocation, né? Que também num sólido pode aparecer esse defeito que simula o efeito da torção. Então, isso aí, vamos colocar assim, quem quiser. Isso não tem livro. Estou dando para vocês, porque isso aí são coisas mais práticas. Se dessa maneira, podem procurar, vocês não vão achar em livro. Mas dá para entender daqui. Agora, um livro bom, que eu acho que dá uma geometria boa para esses objetos, é o livro do professor Hagen Kleiner. Ele tem aqui na biblioteca do CBPF, mas ele também vocês acham na rede. Gauge Fields e Condensed Matter Flux. Condensed Matter. Gauge Fields. Condensed Physics.
Esse livro do pai é um volume, acho que são 3 volumes. E um desses volumes, ele mostra como esses diferentes tensores podem estar associados a diferentes defeitos que um sólido pode apresentar. Curvatura, torção, deslocação, tem vários tipos de defeitos. Então, é importante, na nossa área, na nossa física de partículas e campos, né, a gente chega no máximo ao spin 2, que é a onda gravitacional. A gente não tem nenhum caso de partícula elementar com spin maior do que 2. A gente tem spin 0, bóson de Higgs, spin meio, os quarks e os leptons, neutrinos, elétrons, leptons, né? Depois o spin 1, que são os bósons vetoriais intermediários, e spin 2, que é o grave. Não temos ainda nenhuma indicação de partícula elementar de spin 3,5, tipo gravitino. Quem faz supergravidade lida com um objeto chamado gravitino, que é um objeto que tem spin 3,5. Nós vamos começar na aula que vem, nós vamos trabalhar as representações fermiônicas. Então, na próxima aula, hoje nós trabalhamos só as representações bosônicas do grupo de rotação. São vetores, escalares, vetores e tensores. Na próxima aula, vamos trabalhar os espinores. Como nós vamos tirar, por exemplo, objetos que se comportam como se fossem raízes quadradas de vetores, ou raízes quadradas de escalares, ou raízes quadradas de tensores. São os espinores. Esses espinores, eles estão em SO3, mas na verdade eles não respondem ao SO3, eles respondem ao SO2 que existe dentro do SO3. Né? Então, só para finalizar, só deixar uma tarefinha, que vai ser a tarefa 4, que eu vou aproveitar para dar na aula que vem. A tarefa 4 é a seguinte. Eu estou acabando, tá? E eu tenho que discutir uma questão de aula de reposição, porque semana que vem, dia 9, eu tive um probleminha. Eu tinha uma tese em Belo Horizonte, dia 8, mas eu fui comunicado hoje que por questões lá complicadas, assim, de banca e tal, a tese passou para o dia 9. E não poderia ser na segunda-feira, porque o último dia que o rapaz tem para defender a tese é dia 9. Então eu vou ter que ir a Belo Horizonte dia 9, que é sexta-feira que vem. Eu vou combinar com vocês a aula de reposição. Porque eu não vou pedir para o Yuri dar aula ainda, porque ainda precisa de mais tempo para mais antecedência. Né? Então eu vou ver o que eu faço na semana que vem, porque sábado que vem eu também não vou poder dar aula, porque eu tenho compromisso fora do Rio. Então eu vou ver se eu puxo essa aula, provavelmente para terça-feira, alguma coisa assim, eu dou um jeito, vou ver como é que eu posso fazer. Mas eu passo e-mail para vocês domingo. Tá? De qualquer maneira, a aula vai ser gravada, quem não puder vir, semana que vem o Tchalpa vai estar aí, então ele vai já disponibilizar no servidor a aula 0, que foi a aula de apresentação, mais a aula de hoje, e eventualmente a aula de reposição que eu der. Se eu não der para eu dar aula antes de sexta-feira, então a gente fica sem aula sexta-feira que vem, e na próxima semana eu reponho no sábado. Porque esse sábado eu tenho compromisso lá em Petrópolis, então não vou poder ficar aqui. Mas aí eu vou repor essa aula para a gente não perder, né, a temperatura aí da discussão. A tarefa número 4 é a seguinte. Nós estamos no espaço euclidiano tridimensional. Nós conhecemos matrizes 2x2, que são hermitianas, são as matrizes de Paulo. Matriz sigma 1 ou sigma x, que a gente chama de sigma 1 ou sigma x, é a matriz 0, 1, 1, 0. Sigma 2 é a matriz 0 menos i e 0. E a matriz sigma 3 é a matriz 1, 0, 0 menos 1. Essas matrizes são todas hermitianas de traço 0. As matrizes satisfazem essas relações aqui, comutador de sigma i com sigma j, duas vezes ijk, sigma k. O anticomutador de sigma i com sigma j, duas vezes delta j vezes a matriz identidade.
E é claro, somando essas duas relações, a gente vai ter que sigma I e sigma J é delta J vezes a identidade, mais I, epsilon J é K. Sigma. São as propriedades fundamentais das matrizes de cálculo. E aí a gente pode fazer o seguinte, dado um vetor, eu tenho uma matriz, tem três matrizes. Se eu estou num espaço tridimensional, meu vetor tem três componentes. x1, x2, x3. Então isso me habilita a fazer o seguinte, eu posso definir uma matriz x, que é a função do vetor x, e que é definida desse modo. xi, sigma i. Eu vou multiplicar x1 por sigma 1, somar com x2 vezes sigma 2 e somar com x3 vezes sigma 3. Isso aqui dá para nós, no final do dia, o seguinte, x3, x1 menos i, x2, x1 mais i, x2, e menos x3. E essa matriz aqui, claro, ela é hermitiana. Ela é igual ao seu conjugado hermitiano. Então, a gente viu que a gente pode transformar um vetor tridimensional numa matriz 2x2 hermitiana. Essa matriz aqui, se ela é 2x2, ela teria 4 elementos independentes. Os x são reais, né? São reais, exato. Por isso que ela é hermitiana. Então tem três componentes aqui. Então a matriz hermitiana 2x2, ela tem 3 elementos independentes. Esse complexo conjugado desse e esse aqui real. Então eu posso transformar, eu posso passar os vetores da notação tridimensional para uma notação bidimensional. É isso que a gente chama de quatérnimes. A gente está saindo de uma representação tridimensional dos vetores e está passando para uma representação 2x2, de vetores representados por matrizes hermitianas. E aí a questão é a seguinte, quando eu faço uma rotação, a minha rotação nas coordenadas, ela é essa operação aqui, RJ, XJ. Então, eu tenho o meu vetor coluna, x1', x2', x3', matriz de rotação, x1, x2, x3. Então, é claro que quando eu faço uma rotação, a minha matriz x grande, ela vai se transformar. Ela vai ser a minha matriz x', vai ser a matriz x de x'. Então, ela vai ser x3', x1' menos i, x2', x1' menos x2' menos x3'. Então, quando eu faço essa rotação aqui no espaço de coordenadas, esse meu vetor, que aqui nessa representação, ele se comporta como um vetor coluna 3x3, nessa notação, ele se comporta como uma matriz. Então, a minha pergunta é, se... Então, isso aqui significa o seguinte, isso aqui eu estou escrevendo isso aqui dessa maneira, isso aqui é xi', sigma i. Agora, isso é essa matriz transformada de rotação segundo essa representação. Agora, do ponto de vista vetorial, esse vetor sofre a ação da matriz R. A pergunta é, como é que eu posso, se eu não estou trabalhando com a representação vetorial, mas estou trabalhando com esse x, deveria ter uma transformação S tal que S atuando em x, S é menos 1, me dá o x'. Ou seja, da mesma forma que essa transformação faz a rotação no espaço tridimensional, se eu agora coloco o meu vetor sob uma forma bidimensional, deve haver uma matriz bidimensional que me transforma esse vetor no vetor que é esse aqui. Então eu posso olhar esse vetor transformado sob dois pontos de vista, colocando aqui as coordenadas transformadas, ou então pensando que já no espaço 2x2 existe uma matriz 2x2 que faz nesse vetor aqui a mesma rotação que essa matriz aqui faz nas coordenadas. Então eu estou querendo agora mapear para um mundo bidimensional complexo as transformações de rotação reais no espaço tridimensional. Então eu estou fazendo
vamos dizer assim, um mapeamento, tudo que está acontecendo aqui no E3 para os vetores, eu estou mapeando um espaço complexo, bidimensional, onde as rotações aqui, que são matrizes 3x3 de SO3, elas vão ser vistas nesse mundo aqui como matrizes 2x2 complexas, que fazem essa transformação aqui. Observe uma coisa interessante. O determinante de x, determinante da matriz x, que é essa aqui, é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, menos x1 ao quadrado, menos x2 ao quadrado, menos x3 ao quadrado. Então, o determinante dessa matriz é menos o módulo do vetor ao quadrado. Quando eu faço uma transformação de rotação, o módulo do vetor não muda. Então, essa rotação não deve mudar o determinante dessa matriz. O determinante de x é módulo de x ao quadrado. O determinante de x' é módulo de x' ao quadrado. Como o módulo não muda, o determinante de x tem que ser igual ao determinante de x'. Se eu fizesse essa transformação aqui, o determinante disso vezes o determinante disso, nunca vai ser igual ao determinante disso. Mas se eu boto aqui esse S é menos 1 e calculo o determinante, esse determinante cancela esse. Então fica o determinante de x igual ao determinante de x'. Então isso me diz que no espaço 2x2, aquela mesma rotação que no mundo tridimensional é representada pela matriz R 3x3, eu talvez possa representá-la aqui por uma matriz 2x2, que vai fazer esse trabalho aqui. Então isso significa, né, que eu vou poder conectar esse S com esse R. Então na próxima aula o que a gente vai ver é o seguinte: aqui eu tenho o grupo SO3. Na próxima aula a gente vai ver que ao fazer essa transposição do vetor daqui para o vetor aqui, essa matriz vai ser uma matriz 2x2 unitária com determinante 1, ou seja, isso aqui vai ser o grupo SO2 e isso aqui vai ser o grupo SO3. Eu posso transformar SO3 dessa forma para SO2 dessa forma. Só que isso aqui é um vetor 2x2. Vetores 2x2, matriz, né? Matrizes 2x2, elas vão atuar em espaço de vetores bidimensionais, vetor coluna. Então, os vetores desse espaço, que são vetores coluna complexos, vão ser os espinores. E o vetor posição do meu espaço tridimensional passa a ser uma matriz hermitiana. E nesse espaço, onde essa matriz é hermitiana, existem vetores. Então, no espaço C2, os vetores desse espaço são os vetores tridimensionais. Os vetores desse espaço são vetores complexos de duas componentes, que vão perceber as rotações através dessa matriz S. Esses objetos aqui que são os espinores. Então, na próxima aula, a gente vai ver que os espinores do espaço tridimensional, eles não moram no espaço tridimensional, eles moram no espaço bidimensional complexo, que, ao fazer uma rotação no espaço tridimensional por meio de uma matriz R, que pertence a SO3, essa mesma rotação é sentida no espaço espinorial, vamos ver, através de uma matriz SO2. Então é como se fosse assim, o meu espaço-tempo está aqui. Então aqui eu tenho meus eixos, vamos dizer, x, y e z. Os meus vetores estão aqui, vetores à vontade aqui. E agora, em cada ponto desse espaço, eu posso associar, em cada ponto desse espaço tridimensional, eu posso associar um espaço complexo, bidimensional, abstrato, em cada ponto. E aqui vão viver objetos psíquicos, que vão ser os espinores. Então, os espinores que moram aqui, eles não estão diretamente no espaço-tempo. Agora, quando eu fizer uma rotação desses eixos, esses vetores vão mudar, mas esses espinores também vão mudar. E a transformação que muda os espinores é a transformação S. A transformação que muda os vetores é a transformação R. Então, a gente tem uma réplica complexa do espaço tridimensional sob a forma bidimensional. Esse mundo aqui é um mundo espinorial, então ele carrega uma representação que não está no espaço-tempo, mas que é uma representação das rotações, porque quando eu rodo aqui, eu rodo aqui. A matriz S é que é, vamos dizer assim, o retrato, a imagem bidimensional das rotações que eu faço aqui.
Então essas matrizes S vão ver que isso aí é um grupo SU2 e que os espinores são esses vetores que sofrem ação de SU2 sob rotações feitas no espaço tridimensional. E aí a gente vai usar esses objetos para definir campos para nós. Foi isso que Dirac fez. Dirac pegou os espinores para descrever o elétron. Ele viu que o elétron não podia ser descrito por um objeto que vivesse diretamente no espaço-tempo. Eu preciso ir para esse espaço para definir aquilo que é os ferros móveis em outro espaço. Eles estão ligados ao espaço-tempo, mas eles não estão diretamente ao espaço-tempo. Então, aqui está, vamos dizer assim, a parte bosônica e aqui está a parte fermiônica. Certo? Nós vamos trabalhar isso na próxima aula. Eu domingo mando um e-mail para vocês, se eu vou poder fazer aula. Você pode ver o Rio terça-feira não, né, Dora? Terça-feira é difícil. Se for o caso, tá. Qualquer coisa eu faço. Que hora que você quer? Aí seria de 6 a 8. Para não atrapalhar o dia de vocês. Vai ser 2 horas. Aí seria só 2 horas. 6 a 8. Se eu fizer na terça, tá? Eu aviso você. Oi? Quarta feriado. Porque quarta é feriado, então você pode ver, né? Tá certo. Tá? Quem for, não se preocupe, quem não der meu curso é certo. Está gravado justamente para vocês não precisarem ver as aulas ou virem quando quiserem. Dia 9 não tem aula mesmo. Aí dia 9 não vou poder, tem que estar em BH. Tá. Beleza, pessoal, então, está todo mundo prostrado, a aula foi longa, né? Então vocês deixaram os e-mails ali. Mesmo que vocês não venham